Você está ao vivo? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto... Na verdade, vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Que não tem ninguém. Esperar um pouquinho aí. Gustavão já tá aí. Beleza. Deixa só aguardar um pouquinho. Algumas pessoas. Bom dia. Bom dia quem está chegando. Chama ele, Vamos lá. Gustavão, tudo bem? Dá um alô aí. Tá por aí? Agora eu fiquei em dúvida de chamar você pelo Gustavo ou pelo... Bom Oi, dia, Nanda. Nanda. Tudo bem? Então, vamos iniciar logo. Quem for chegando já vai escutando. Beleza. Tá o Dr. Gustavo. Dr. Gustavo já tá aí. Então, hoje nós decidimos fazer uma live de um assunto que a gente tem recebido muitos contatos, muitas pessoas que estão se sentindo muito ansiosas, principalmente nesse momento de quarentena. E como a gente trabalha com bem-estar, né? Físico, mental, né? Espiritual até também, né? A gente sentiu essa necessidade de conversar um pouco sobre isso, sobre essas questões, né? Essa questão específica, né? Que é a ansiedade, mal do século. E aí eu chamei um amigão meu, já de longa data, o Dr. Gustavo. Ele é nutrólogo, especializado nisso. Eu vou chamar ele aqui agora pra gente bater esse papo. Tá bom, doutor? Já tá aí. Vou chamar você. Denise, tudo bem? Bom dia, E gente. aí, bom dia. Tudo bem, gente? Só assim que a gente se vê, Gustavo. Tudo bem? Caramba. Beleza, Marcelo? Tudo bem, Silvio? Tudo bom, tudo jóia, prazer. Tudo bem, Camila? Tranquilão? Oi, Camila. Para quem não Oi, conhece, Silvio. Dr. Gustavo, para mim você vai ser sempre o Rickson. Ainda bem que você falou nós- esse apelido, porque tem outros que não combinam mais com ele, tipo baleia. Esse aí tá melhorzinho, né? Esse melhorzinho. Meu passado me condena. Exatamente. Não, mas é bom, temos histórias para contar, ué. Temos Mas que Isso ter, aí. né? Muito O bom. bom é Só que você assim pegou que a a gente dica se aí. vê. Só assim que a gente Exatamente. se vê, né? Moramos perto aqui, nunca a gente se encontra, mas tudo bem. Gustavo é um amigo já de infância, mas é melhor você se apresentar aí pra galera, vocês, né? Com certeza. Falar um pouquinho de vocês e vamos bater um papo aí sobre essas questões, essa questão, né, específica aí da ansiedade. O pessoal também que tiver pergunta para fazer. Eu tenho pode falar. várias perguntas. Quem tiver Pô, que bom. perguntas para fazer, pode fazer também. Estamos aqui para isso. Vamos lá, passando a bola para tu. Então, cara, primeiramente, cara, porra, muito obrigado aí pelo convite. A gente tá bem, foi show essa ideia, né, da gente estar trocando essa ideia sobre ansiedade, né, nesse momento difícil. E, cara, e foi o que você falou, né, cara? A gente já é amigo, a gente se conheceu no ano de 96, né? Isso aí. 24 anos que a gente já se conhece, muito tempo, pré-vestibular. Então, cara, é muito bom, né, tá te reencontrando aqui, né? Se bem que a gente vai ter que marcar agora o Vive a Cores. O apelido é de lado, o Rico só de Miguel Couto. E, cara, Histórias cabulosas, Camila, que eu tenho para te contar da vida do Gustavo. muita coisa. Eu posso Abafa, imaginar. abafa. Abafa, né?
E, cara, e lá nesse pré-vestibular, né, que é onde tudo começou, né, foram alguns anos de vestibular, né, você sabe disso. Verdade. Que eu fiquei alguns anos tentando passar para medicina, mas era realmente o que eu queria. E eu consegui passar, estou indo aí para 15 anos de formado. E dentro de uma área, né, de uma medicina que eu sempre acreditei, que é a medicina, na verdade, integrativa, hoje com esse nome, mas no passado, medicina ortomolecular e outros nomes aí. A ortomolecular, na sua essência, né? Não é ortomolecular prescrevendo remedinho para emagrecer, não. É uma medicina preventiva na saúde, ou seja, orto é equilíbrio, molécula a molécula. Você repõe as moléculas para o seu corpo ficar em equilíbrio. A essência da ortomolecular é essa. Só que hoje a gente já apanhou muito, então hoje a gente tem o nome de medicina integrativa. E quando eu comecei a fazer isso, né, Marcelo e Silvia, eu fui até questionado pelos meus pais, né? Meu pai é médico, né? Minha irmã é médica. Vem cá, meu filho, quando é que você vai começar a estudar medicina? Né? Então, realmente era uma coisa, existia um preconceito muito grande nessa época. Os próprios amigos, né, e colegas de faculdade não entendiam, né? E não tinham esse entendimento do que eu buscava. Eu falava, cara, eu não quero, né, essa medicina que eu vivi durante os 6 anos de faculdade. Eu fui um cara que eu era tão apaixonado por medicina, que eu comecei a dar plantão no primeiro período da faculdade. E eu tive a oportunidade de ficar 6 anos indo para Campo Grande, por Rocha Faria, de ônibus, uma vez na semana, tá? E voltar no dia seguinte. Eu não tinha carro. Então, esses 6 anos que eu passei dentro de um hospital público, né, louco, muita história, né? Foi muito para eu entender. Experiência, né? Exatamente, para eu ver que não era aquilo que eu queria. Eu falo não muito para meus filhos, assim, que a melhor escola da vida é a experiência, né? E é viver, cara, viver isso aí. E legal você falar isso é importante, né? Não, exato. Né? E aí eu fui buscando essa medicina. Quando eu me formei, não tinha nem essas especialidades, eu tive que correr atrás, ir para congresso e tal, enfim. E hoje eu estou aí, cara, né? Eu sou médico nutrólogo, tenho aí 10 pós-graduações, título de especialista, estou buscando cada vez mais em prol do conhecimento, né? Que é uma coisa que me move a minha vida. E, cara, e como a gente está falando de ansiedade, né? Que é o mal do século, eu vejo isso aí como a geriatriz, né, de muitas doenças que hoje tidas como comum da velhice, mas eu acho que vão ser doenças que vão acometer cada vez mais a população mais jovem, né? Porque a ansiedade é algo crônico, né? Eu, por exemplo, sofro de ansiedade, controlo com o meu conhecimento, né, com a ajuda da minha mulher, mas é difícil muitas das vezes. E é um sentimento crônico, né, que ele gera pânico, ele gera depressão, ele gera insônia, ele gera tudo de ruim se você não controlar. E isso aí, de certa forma, vai reverberar na sua saúde a médio, né, longo prazo. Né? Então, você vai pagar um preço muito alto se você não tiver isso muito bem modulado, né, nesse aspecto emocional. Né? Então, assim, basicamente, uma introdução básica é essa, Marcelo. Maravilha. Assim, vocês, não sei, vocês têm acompanhado um pouco aí nosso trabalho aí, a Silvia, que está, lógico, de frente. Você sabe que a minha profissão mesmo, a minha atividade, eu acredito que não somos a atividade que exercemos, mas a gente tem que sempre falar o que a gente faz. Para quem não sabe, eu sou piloto de submarino robô e por incrível que pareça, eu trabalho embarcado, fico meses, às vezes, embarcado, confinado num navio, no meio do oceano. E isso, lidar com isso, com ansiedade, com depressões, você estar com você mesmo, já faz parte da minha vida por muitos anos, entende? E por mais que você tenha eu acho que a parte, né, psicológica, mental, né, seja muito forte para você fazer esse tipo de trabalho, é muito difícil. Tem determinados momentos que você se sente muito ansioso com alguma coisa, ou até como a gente deixa a família, deixa tudo em terra e vai lá trabalhar, a gente tem uma necessidade de estar controlando essa coisa da ansiedade, tudo isso, blá, blá, blá. E aí, voltando para a Silvia já é professora há muito tempo, 20 e tantos anos. Trabalha assim com atividade física, né? A gente sabe que isso é muito importante, né? E já há uns 10 anos que ela vem fazendo essa parte mais holística, né? De reiki, de respirações, de meditações. E eu
quando a gente está junto. Na verdade, a gente está junto esse tempo todo da quarentena, a gente tem trabalhado muito juntos, né? Porque eu fico na parte técnica, ela na área mesmo de ajudar a galera. E aí, a gente tem feito assim, a gente tem recebido muitas pessoas assim perguntando: nossa, eu tô nessa quarentena, pessoas que não eram ansiosas, não sofriam desse mal e estão muito ansiosas e, enfim, deprimidas e assolando muito isso, né? Afetando muito elas, né? E a gente tem recebido muitas perguntas e pessoas querendo vir meditar com a gente e tal. E aí a minha pergunta pessoal mesmo: o que de fato é a ansiedade? É uma doença da mente? É uma doença que é física? Qual que é a definição disso? Porque às vezes as pessoas não falam: eu estou muito ansiosa, mas não sabem exatamente o que é. Ou se é uma depressão, ou se é uma outra coisa. Às vezes ela está até com um nível de estresse, vamos dizer assim, né? Porque o estresse também desencadeia várias coisas ruins no nosso corpo, né? Físico, né? Então eu queria saber, assim, pessoal mesmo, o que realmente é. Como eu saber se eu tenho isso? Vamos dizer assim. Então, cara, vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte: a ansiedade é um estado físico, emocional que você vive quando você olha muito para frente. E a depressão é um estado que você tem e vive quando você olha para trás. Então, isso é uma coisa que, via de regra, eu entendo dessa forma. E a questão da ansiedade em si, né, nesse momento, principalmente, né, a gente está em confinamento. Então, é que nem um paciente quando está num quarto fechado, no CTI, ele perde a noção do que é dia, do que é noite, do que é sol, do que é lua. Então, isso já gera uma desorientação, né, do paciente em si. Então, é natural que ele vai ser uma pessoa que ele vai querer, vamos dizer assim, um imediatismo, né, na resolução das questões, até porque ele não tem muito o que fazer. Então, eu vejo a geriatria da ansiedade como os pensamentos. Os pensamentos acelerados, né, são, para mim, a principal geriatriz disso. Né? Então, você começa... mental, né? Psicológico. É o mental, exatamente. O mental, ele é um mental que vai reverberar no físico, né? Sim. Então, ela é gerada pela mente. Então, se você tem coisas a fazer, né? Você tem situações que estão para acontecer e você não tem o que fazer dentro de casa, você não tem como ocupar suas 24 horas dentro de casa, você vai ter um momento que você vai parar e vai começar a pensar. E, às vezes, quando você... né? Eu vejo que o cérebro é um cavalo, né? O pensamento é um cavalo selvagem. Se você não domar o seu cérebro, ele vai tomar conta da situação e ele vai promover para você pensamentos repetitivos, constantemente, e isso aí pode também, de certa forma, gerar pensamentos negativos. E aí, como é que você faz essa transmissão do emocional para o físico? Quando você tem algum tipo de pensamento negativo, né, ou ansioso, a primeira coisa que você faz é você fixar o olhar, você faz uma apneia, você respira... E aí trava, né? Fixa um olhar em algum canto e começa a pensar. Só que você está em apneia, você está com a respiração presa. Então é natural que a primeira reação fisiológica do corpo, o seu coração entende que, cara, esse cara está sem ar. Eu vou ter que começar a bater mais rapidamente. Aí você começa a ter uma taquicardia compensatória, da forma que o coração encontra o sangue circular mais rápido para levar o oxigênio. Quando a pessoa sente esse batimento cardíaco, que tem o nome de palpitação, é o início de uma crise de pânico ou de uma crise de ansiedade. Porque a pessoa, quando sente o coração batendo, ela fala: ai, cara, tô passando mal. Ai, peraí. Então, olha como é que o pensamento, né? Você faz uma apneia, você faz uma taquicardia. Tem pessoas que sentem essa taquicardia, que se chama palpitação. E a partir desse momento, quando a pessoa sente o coração dela bater, é o gatilho por uma síndrome do pânico, é o gatilho por uma síndrome de ansiedade, né? E aí a pessoa surta. Então, você imagina uma pessoa tendo isso inúmeras vezes durante o dia, tá? E é o que de fato acontece, né? Principalmente agora. E aí, cara, falando da parte da fisiologia, né, hormonal, todo pensamento, né, negativo, você libera no sangue, né, duas coisas, né? A adrenalina, todo mundo já ouviu falar, né, que é produzido lá pela suprarrenal, uma glândula que fica em cima, né, do rim,
Para quê? Com o objetivo de preparar você para luta ou para fuga. Né? É aquela situação de luta ou fuga. Quando você libera adrenalina, o corpo fala, meu amigo, é matar ou morrer. Num segundo momento, você libera o cortisol, que é o chamado hormônio do estresse. E esse cortisol, sendo liberado, né, de forma constante, a ação dele também é te gerar energia. Então, ele promove glicose, ele joga glicose no sangue para você ter energia para lutar ou correr. Então, uma pessoa que tem esse pensamento várias vezes durante o dia, o que ela vai desenvolver? Ela vai ter pressão arterial aumentada, porque a adrenalina ela fecha o vaso. Se fecha o vaso, a pressão aumenta. Você vai ter hiperglicemia por conta do cortisol liberado o tempo inteiro na circulação, que vai promover um aumento do açúcar. Ou seja, você vai engordar por estresse, vai ter pressão alta por estresse. Daí a fisiopatologia do estresse, né? Do caso do diabético, né? Emocional, né? Que tem pessoas que eu achava, quando eu comecei a trabalhar, que isso não existia. Aí uma pessoa chegava no pronto-socorro com 1 ano, 2 de formado. Ah, doutor, eu sou diabético, minha glicose estava 100. E depois eu tive um estresse, meu pai morreu, minha glicose foi a 500. Falei, pô, cara, como isso não tem assim? fundamento. Não tem fundamento. Aí depois que você passa a estudar fisiologia, né? Aí você entende, né, que as doenças, né, emocionais, psicossomáticas, elas vão levar a doenças crônico-degenerativas, como hipertensão, diabetes, Parkinson, AVC e por aí vai. Então, cara, eu fiz um apanhado geral para você entender melhor esse processo da fisiopatologia do comportamento ligado à doença. Pô, maravilha. É isso aí. E quer dizer, é importante que as pessoas... teve ansiedade, ferrou. Tá ferrado mesmo. Não, isso, tem que controlar isso mesmo, porque senão dá ruim, né? É cavalo doido. Isso acontece, é o tal do macaquinho, né? Que a gente fala na meditação. Ih, macaquinho. Verdade. Mas fala lá, amor. Vamos lá. Não. Isso acontece com criança, com adolescente, com adulto, com idoso. Né? Isso assola a qualquer faixa etária. Não é uma coisa característica de uma faixa etária X. Né? Então, é por isso que eu entendo que dentro de um lar, né, um ansioso só, cara, com certeza outras pessoas estão influenciando nisso, né? Então, acaba sendo influenciado mesmo. Então é o meio. O meio é que melhora ou piora a sua ansiedade. Então, como eu trato muito de ansiosos aqui holisticamente, é que nem você falou, eu sou personal, fiz educação física, só que eu pego um indivíduo para treinar, pode ser para um campeonato fitness, pode ser um idoso para melhorar a saúde. Eu não consigo fazer só o exercício físico, porque eu quero entender o que aquela pessoa precisa na vida dela, né, para que até que aquele exercício físico faça um efeito bom. Né? Não é só chegar lá, malhar, ficar com bíceps. Não é isso. Porque às vezes a pessoa não consegue, justamente pela ansiedade. Não está conseguindo se alimentar direito, não dorme direito, não vai ganhar a massa muscular que quer, não vai perder a gordura que quer. Quer dizer, é uma coisa multidisciplinar, né? Nós não somos, não dá para tratar uma coisa só, né? Então, as pessoas, é uma pergunta também que eu faço para você, hoje em dia, como esse é o mal do século, a primeira pergunta. A ansiedade é uma doença da atualidade? Eu vejo ela como o mal do século, tá? E vai ser a geriatriz de muitas doenças, principalmente o câncer. A gente, nesse século agora, do século XXI, olha, a gente já... isso, né? Não, exatamente. Só que as pessoas, infelizmente, cara, elas não associam, né, esse entendimento, né, do que basta um sentimento, né, um comportamento, né, psicossomático aí mal desenvolvido, e ele vai ser a geriatriz. E o câncer, né, é uma doença que eu julgo que é uma doença da angústia. Entende? Isso aí. O câncer é até uma coisa que ela falou, a Camila. Tu lembra que a sua avó, que o seu oncologista da sua avó, qual foi a frase que ele falou para ela? Isso tem 20 anos que eu fui a uma consulta com a minha avó, ao oncologista dela, e ele falou para ela na consulta, e eu me lembro perfeitamente, Cecília, a origem do câncer é a angústia. E hoje a gente vê, né, claramente isso. Eu até eu gosto muito dos dados de estatística, né? E eu li, Silvia, que teve uma pesquisa da revista Abril, fez um levantamento com 4.693 brasileiros. E eles levantaram uma informação assim, da questão do estresse das pessoas
por conta desse momento de isolamento social. Uhum. Então, assim, que é muito grande. 54% das pessoas estão estressadas e ansiosas nesse momento, né? Nossa, mais da metade. Mais da metade das pessoas. E muito por uma série de coisas. O isolamento traz a preocupação financeira, traz a incerteza e a insegurança, né? Com as pessoas, com a saúde das pessoas queridas, né? Então, uma série de fatores que complicam e mesmo as pessoas que não são ansiosas se tornam estressadas e ansiosas nesse momento por conta desse isolamento social. Então, realmente não é brincadeira. E o que eu percebo é que o trabalho dos educadores físicos, né, o seu trabalho, nesse momento, eu posso dizer que ele é um dos mais importantes, junto com o trabalho dos psicólogos também. Porque é aquilo, né? A saúde começa na mente. E a gente, às vezes, não se dá conta disso. Então, eu vejo as pessoas buscarem muito trabalho lá na clínica, né? Procuram o Gustavo com a intenção de emagrecer. E é exatamente isso que você falou. Qual é o ponto dele de partida? Não é fazer aquela pessoa perder peso, né? Porque é fórmula milagrosa, todo médico tem. Mas será que essa que é a solução? Não, não é. Então, ele primeiro vai o quê? Tratar o sono desse indivíduo, tratar o intestino dessa pessoa, entender de que forma ele funciona com as emoções, né? Por isso a gente estudou programação neurolinguística, isso ajuda muito, complementa muito o trabalho dele. E é dessa forma que a gente consegue um atendimento diferenciado lá na NutroHealth, entendeu, Silvia? E eu olhei muito aí o Instagram de vocês. Tempo para mim, eu acho que não teria nome melhor, né, para esse trabalho lindo que vocês estão desenvolvendo. Porque todo esse nome diz respeito a esse momento que a gente está vivendo, né? Eu, por exemplo, eu descobri, eu falo muito sobre os benefícios que a Covid-19 está trazendo na minha vida e na vida da minha família. E às vezes eu sou criticada. Camila, e parou, né? Não, parou. Já continuou. Travou e voltou. Pode ir. Tá, tudo certo. Vê se tá no... Não, tá. Tá legal. Peraí. Voltou. Tá. Os benefícios que você estava falando, que a Covid traz para... Com certeza. Sim. É tudo muito difícil, mas a gente tem que buscar perceber também, né, o lado bom disso, que é poder ter esse tempo para a gente. Né? É isso aí. E buscar nessas horas novas alternativas. A gente está trabalhando agora de forma online. Eu acho que o Gustavo atender um paciente, né, de casa é se reinventar na profissão, né? E isso tem sido muito desafiador para a gente, para vocês, para todo mundo, né? Mas é um momento que a gente tem que buscar isso, né? Olhar para a gente e dar atenção à nossa mente, porque esses dados aqui me assustaram bastante. Com certeza. Como que o que você hoje, Gustavo, está atendendo mais? São ansiosos? Sim, a ansiedade é um problema que eu vejo em praticamente 100% dos meus pacientes. E aí eu digo para eles o seguinte: todos os pacientes são poliqueixosos, né? Ele tem várias queixas, né, de várias situações. E aí o que eu pontuo para ele? Eu falo, olha só, tudo isso que você está falando para mim são consequências de uma ou no máximo duas causas. Sendo que normalmente uma das causas sempre é a ansiedade. Entendeu? Então uma ansiedade ela gera dor de cabeça, ela gera prisão de ventre, ela gera insônia, ela gera aumento da pressão arterial, ela pode gerar aumento da glicose, ela pode gerar uma série de coisas. Então, se eu sair, né, vou dar um suplemento ou um medicamento para isso, um para dor de cabeça, um para pressão, um para o açúcar, meu amigo, não tem como. Uma mala de remédio. Exatamente. Então,
Exato. Então, a gente busca mostrar para o paciente o quê? Cara, a gente tem que tratar a causa para as consequências sumirem. Isso Entendeu? é muito Então, assim, incrível. aí eu coloco, vem com o objetivo, por exemplo, de emagrecer, né? Como a Camila falou. Eu falo, cara, olha só, o seu emagrecimento vai ser um efeito colateral do tratamento que eu vou fazer para você. Exatamente. Legal. Porque é essa que tem que ser a ótica, né? Porque o emagrecer, cara, é algo que ele tá ali é muito do que você vem fazendo, né? E o próprio estresse engorda. Tem pessoas que não comem e se estressam e não perdem peso. E como é que você fala com essa pessoa? Tá entendendo? Pessoas que fazem dieta a vida toda mesmo, tipo assim, papo de 30 anos. Já passou pela dieta da lua, do sol, pai de santo, igreja, entendeu? Não consigo. Porque não está achando, na verdade, a fonte, né? O que está na vida dela impedindo, bloqueando, quais são. Então, isso é muito importante, porque você é um médico. E hoje, eu acho que isso tudo no mundo está acontecendo para a gente se unir. Assim, nós somos seres multidisciplinares, digamos assim, no tratamento da vida, né? Não adianta achar que um psiquiatra vai me resolver, um psicólogo. Não, é um conjunto de pessoas, né, que vai ajudar a gente. Então, eu vou no nutrólogo, às vezes eu chego lá, Gustavo, eu sou uma pessoa extremamente física, gosto de malhar, mas às vezes eu estou precisando me aquietar, respirar, né, por fazer outras coisas. Então, os profissionais de hoje, eu acredito que, como você, essa é a visão holística do ser, entendeu? Então, o que você aconselha para os ansiosos, a pessoa que sofre dessa ansiedade, o que você, como médico hoje, assim, o primeiro passo, assim, para ela? Porque ninguém quer ser ansioso, eles ficam ansiosos com ansiedade, entendeu? Tá escutando? Não, exatamente, cara. Assim, por exemplo, uma coisa que eu procuro. Ih, mano, tem que dar uma olhada no aipim lá. Ela vai aqui olhar o aipim, que eu botei o aipim no fogo. Esqueci, cara. Que delícia, hein? Tá tranquilo. Vai ficar bom esse aipim. Eu fico olhando assim, a receita sua arrebenta. Quer fazer uma pergunta, Fernanda? Pode fazer. Fala, pode falar. Não, então, minha amiga. Fernandinha, a tua pergunta foi, Silvia, qual mesmo a tua pergunta? A minha pergunta foi o seguinte: o que você, assim como médico em primeira mão, ansiosos estão nos assistindo? Qual é o primeiro passo para a pessoa dar? Porque eles ficam perdidos, eles não sabem o que eles fazem, entendeu? Eu sou ansioso, vou fazer o quê? Vou no médico? Vou praticar atividade física? Porque rapidinho, eu trabalho com uma coisa que está na moda, que é meditar, yoga. Virou uma moda boa, mas é uma moda. Então a pessoa acha que vai chegar lá na yoga, é tão ansiosa que não tem a concentração. É o que eu falo. A pandemia, ela trouxe a gente pra gente. Não tem saída. Você vai ter que ficar com você. E o ansioso para ficar com ele é muito ruim. Temos filhos ansiosos. O mais velho é muito ansioso. Então, sabe, tem que sair, não pode. Tem que fazer, não pode. Tem que ficar aqui, arranca os cabelos, né? Então, assim, o que você aconselha? Um conjunto de coisas. Tô ansioso. Ainda estamos na quarentena. O que eu vou fazer? Então, vamos falar eu vou fazer uma coisa bem abrangente, né? Dentro da minha área, uma das principais coisas que eu procuro cuidar, né, de todos os pacientes que chegam de primeira vez é do intestino deles. O intestino produz 80% da serotonina, que é um neurotransmissor inibitório, que é o neurotransmissor da felicidade, da tranquilidade, né, da recompensa. Entende? Então, muitas pessoas, né, que são ansiosos, eles têm uma deficiência, em 80% das pessoas têm deficiência desse neurotransmissor, que é produzido pelas bactérias lá do intestino, pelo intestino. Então, o que eu procuro fazer? Eu procuro melhorar a saúde intestinal dessa pessoa. Tanto que a gente já ouviu falar o termo enfesado. Fulano está enfesado. O que é enfesado? Cheio de fezes? Não vai ter uma pessoa que esteja constipada, sorrindo de orelha a orelha. Então, é verdade. Na ótica médica, a gente procura melhorar, né, equilibrar as bactérias boas do intestino para que entre numa normalidade e ajude na produção lá da serotonina que vai gerar esses benefícios.
Perfeito? Só que não é só isso. Você também tem como utilizar alguns aminoácidos, né? Triptofano, utilizar o magnésio, que vão aumentar os neurotransmissores inibitórios, que vão baixar a bola, que é o GABA, né? A serotonina e por aí vai. Então, a gente tem neurotransmissores excitatórios, dopamina, noradrenalina, glutamato, e temos os inibitórios, que é o GABA, a serotonina, a acetilcolina. Então, a gente procura modular esses neurotransmissores, ver quem está em falta, né? Como é que a gente consegue avaliar isso? Pela comida. A pessoa, quando ela desconta, tá? Isso não é uma regra, mas funciona por 80% dos casos. Quando a pessoa tem uma avidez muito grande por doce, você desconfia de serotonina. Quando por sal e gordura, não é? Quando por sal e gordura, dopamina, noradrenalina. Então, você, às vezes, com suplementos, você tenta melhorar isso. Em alguns casos, você tem que abrir mão dos medicamentos em si. Uma pessoa que está muito grave, você tem que tirar ela do fundo, do lado do poço, e suplementando ela para ela se manter dessa forma. Sim. Perfeito? Agora, de forma adjuvante, né? É a questão do que você está fazendo. A yoga, a meditação e a respiração, quantas vezes no consultório, eu no meio da consulta, eu paro a consulta e ensino o paciente a respirar. Porque eu observo o cara... Exato. Eu paro o cara, vamos fazer uma brincadeira aqui de respiração? Peço para ele fechar o olho, respiração rápida, respiração curta. E aí, depois de alguns minutos, ele, pô, realmente, doutor, é bom. Eu senti que me deu uma acalmada aqui, entende? Então, as pessoas... Exato. E elas têm essa necessidade, né, de estar buscando uma solução. O problema é que a maioria das pessoas não tem a paciência, né, de sentar e tentar fazer. Ah, eu sou muito ansioso, eu sou muito agitado, não vou conseguir. Tá bom, meu amigo. Você também, quando era criança, você não andava, você engatinhava, está em pé hoje. Então, a persistência leva à perfeição. Então, é dentro disso que eu tento colocar, né, para as pessoas, né? E assim, e a minha relação, cara, com meus pacientes era uma relação assim muito aberta e verdadeira. Então, assim, eu não tenho segredo. Não tem. Eu fico 2 horas com meu paciente só lhe convencendo das queixas que ele tem e eu tentando mostrar para ele que não é daquela forma que ele vai resolver. Entende? Então, a questão da yoga que a gente está praticando, né? E você até mandou o link hoje, só que eu vi já tinha começado a aula, mas a gente tem assim um professor nosso de yoga que é o Edno, que a gente já faz algumas aulas deles. Poxa, que legal. E a gente quer fazer de vocês porque a gente está fazendo todo dia. A gente está meditando todo dia de manhã, regra, e a yoga a gente vai estar fazendo todo dia. Então, isso aí, a gente adotou esse estilo de vida, né? Cara, para sempre. Porque não tem como, não tem saída, né? Não tem, eu acho que não tem outro caminho que não seja esse. A respiração consciente, né, é o que eu falo. A gente não fica pensando, né? A gente está respirando o tempo inteiro. Parar de respirar, tchau, morreu. Mas quando você cria consciência de que isso é uma ferramenta poderosíssima na sua vida, entendeu? Muito melhor do que um tarja preta, é o que eu falo. Tá, você vai lá, tomar, acabou o efeito, toma... Não! Você tem respirações de emergência, eu passo... Começou aquilo que você falou, fez a apneia, palpitação, meu irmão, vai pro canto, dá uma respirada e segue, porque isso é seu. A pessoa é ansiosa, né? A pessoa tem já ansiedade na vida dela. Ah, vou morrer ansioso? Não, vai morrer com ansiedade não, você vai controlar e tá tudo certo, né? Tá tudo certo, você saber controlar isso. Então, primeira coisa que o doutor Gustavo aconselha é deixar de ser enfesado. Respire. Cuidar do intestino, que dizem que é nosso, né, segundo cérebro, né, nosso intestino, não é isso? Tem até um livro, tem um livro com esse título. O intestino segundo cérebro? Segundo cérebro. Entendi. Já ouvi falar assim. Então, isso é muito importante. Ou seja, eu adorei saber disso e vou falar para as pessoas, porque é o que você está falando. Não adianta você tratar a coisa superficialmente. Tem que ir lá. A Fernanda está dizendo que ela é muito enfesada. Ah, outra coisa. Isso acontece mais com as mulheres? Essa prisão de ventre, esse estresse, ou não? Ah, Paulo, meu amigo aí do hobby. Paulo é ansioso, sou ansioso demais. Então, essa questão, cara, ela é muito mais... É mais comumente, né? As mulheres são mais comumente acometidas, né? Porque a mulher, nesse aspecto, por si só, já é uma pessoa mais travada, né? Sim. Então, ela já vai ter essa predisposição. Apesar que o intestino de todo mundo é igual, né? Não varia muito pouco. Mas isso é uma questão... dizendo, né? A mulher é mais acometida, né? O homem já não tem vergonha, de repente, não vou no banheiro.
Se de repente fizer um barulho, deixar lá um cheiro horroroso, alguma coisa desse tipo, não. A mulher já tem essa, né, essa preocupação maior, né, com isso. Então, o que naturalmente a torna mais um pouco constipada. Entendeu? Mas essa questão intestinal não quer dizer que você vai ao banheiro todo dia e você tem um intestino normal. O seu intestino ele pode não estar absorvendo nada do que você está comendo, porque está em desbiose. Desbiose é o quê? Desequilíbrio entre bactérias boas e ruins. Então, é essa que é a grande questão. A pessoa, o fato de a pessoa ir no banheiro todo dia, ela pode estar simplesmente, o alimento simplesmente passando por ali. Nossa, e ir embora. excelente coisa. Então, se eu vou todo dia e tal, isso não quer dizer que eu tô ótimo. Nada. Não sei se isso melhora ou piora. Ai, e como, Gustavo, como que você consegue ver isso? Consegue entender isso? Se tá passando e não tá tendo muitos nutrientes, é por algum exame? Né? Sim, então, assim, todo dia. Não, mas todo mundo, a maioria vai todo dia. Tem pessoas que chegam no consultório, doutor, eu vou 2 vezes na semana. E é normal para ela. Eu falo, peraí, calma. 2 vezes na semana. Eu falei, calma, peraí, não é assim. 2 vezes na semana, né? Então é uma coisa muito comum. Então a gente tem uma escala, cara, de Bristol. É uma escala de fezes, de formato de cocô. Isso é muito utilizado na medicina chinesa. Então a gente tem aquelas fezes aquosas e aquelas fezes em cocô de cabrito. Uma é tipo 1 e a outra é tipo 7. Dentro desse contexto, as fezes tipo 3 e tipo 4, de consistência e forma adequadas, é o que é preconizado. Perfeito? Mas, por exemplo, uma pessoa que bebe muito leite, ela vai ter desbiose. Uma pessoa que é diabética, o diabético, o hipertenso, o Parkinson, eles têm uma flora intestinal característica da doença. Nossa. Entende? Então, a condição clínica seleciona as bactérias daquele trato gastrointestinal. Entende? Então, como é que é a minha... importante. Hã? Nunca pensei que o cocô fosse tão importante. Não, tanto, cara, que a gente hoje a gente já tem transplante de fezes. Quê? Nós temos transplante de fezes. Nós temos uma bactéria que acomete o obeso, são as bactérias Firmicutes. Então, tem as bacterióides e as Firmicutes. O que acontece? Os obesos têm predominância de uma flora intestinal que faz ele aumentar o peso. Então, quando você pega o cocô de uma pessoa ígida e transplanta no obeso, ele reduz o peso. Isso já foi feito em ratos, com sucesso. Então, porque você vê a importância da flora intestinal na vida da gente. Muito. Entende? Então, você transplante de fezes, as pessoas melhoram da questão do peso por conta da flora intestinal que está alterada. O obeso também tem uma flora intestinal pontual dele. Doente, uma flora doente, mas é dele. Sim. Entendeu? Então, é um negócio assim que cada vez mais a gente, o intestino, ele tá muito em alta, né? Muito. Todos os pacientes precisam cuidar do intestino. Então, pessoal, assim, já é um alerta aí sério para a gente poder, né, ficar ligado. Olha só, ansiedade, nunca ia pensar que ia ter que prestar atenção no meu cocô. Não, e uma coisa também que a alimentação, então, é importantíssima, né? Lógico. Né? Não, pô, sem dúvida, né? Cara, assim, uma coisa que a gente vê muito, né? Hoje a gente vai ver muito mais transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças. Que são tratados normalmente com Ritalina, né? Que é uma metanfetamina que vai sequelar o cérebro dessa criança a médio e longo prazo. E aí a gente tem vários trabalhos que mostram, inclusive um livro, né? Glúten, o assassino silencioso do cérebro. O glúten, ele é um ansiogênico. Ele gera hiperatividade. Então, crianças que você tira o glúten por 3 meses, elas ficam normais. 70% delas ficam normais. Então, as crianças comem muita lactose, caseína, né? Caseína é a proteína do leite. Lactose é o carboidrato do leite. A gente tem o glúten, né? Que hoje é modificado geneticamente, transgênico, né? E em excesso, tudo tem glúten. Então, você também seleciona a tua flora intestinal, né? Dessa forma. Então, você deixa uma pessoa mais hiperativa por um hábito alimentar crônico, né? Que a pessoa desenvolve. Então, quando você faz um ajuste na alimentação das crianças, né, principalmente com a questão do glúten, você nota uma melhora assim, muito importante nesse aspecto de déficit de atenção e hiperatividade. Né? E até vou falar até mais uma coisa, mas eu acho que teria que ter uma outra live para isso, que também é o canabidiol, né? O canabidiol, o CBD, a maconha medicinal. Que também eu uso, né? Faço uso. E mas isso é uma... muito bom para a ansiedade?
Muito bom, muito bom. É o óleozinho. Mas é só essência, né? O óleo. Não, é o óleo mesmo. Não tem o efeito alucinógeno, só tem não. o efeito medicinal mesmo, não é isso? Isso. É que a gente tem vários canabinoides. Os principais é o CBD, que é o canabidiol, e o THC, que é o que dá onda na maconha. Entendi. Que é o tetraído-canabinol. Mas só que a gente tem vários outros terpenos, canabinoides, são mais de 100, 200, muitos. Mas os principais são esses. Então, quando você utiliza, né, eles na devida proporção, as pessoas tendem a melhorar muito a questão da ansiedade. Entende? Então, isso é uma coisa que, para mim, é o futuro. Né? A cannabis medicinal, ela veio para ficar. E ela vai ajudar, ela já tem relação com dor crônica, câncer, diabetes, síndrome metabólica, Parkinson, Alzheimer, tudo. Eu tenho vários pacientes. Então, assim, quando você vê, cara, assim, eu sempre falo esse relato, né? E a Camila, ela presenciou isso, né? E foi uma coisa muito boa, porque se eu tivesse visto sozinho, isso eu acho que eu não teria credibilidade em falar. Mas eu já atendi pacientes com 20 anos de doença de Parkinson que chega andando carregado no teu consultório. E eu tinha um óleo lá, né? E eu peguei esse óleo e conversei com o paciente, e o meu óleo, ele aceitou. Eu falei, eu tenho um óleo aqui, ó, a gente poderia fazer um teste com o senhor? Ele, na hora, não, eu quero. A esposa ficou meio assim. Cara, eu dei o óleo pro paciente, depois de 45 minutos, o paciente saiu da minha sala andando sem ninguém encostar a mão nele, cara. Pô, isso foi algo surreal, foi na minha frente. E a gente vê na internet, você bota aí, você vê o cara que ele faz a inalação por piteira elétrica e ele melhora das tremedeiras, dos tremores essenciais. Mas isso foi uma coisa que eu vi na minha frente. Eu acho que nenhuma droga tem esse potencial, né, de curativo, não de paliativo, sem efeitos colaterais. Também. Eu acho que é a grande jogada. Essas pessoas sofrem muito, né? Não sofrem sozinhas, sofrem junto com a família. É isso que eu falo. O cara tem Parkinson. Ah, tá bom, é isolado. Não. As pessoas que convivem com ele também vão ser codependentes daquele quadro, digamos assim, né? Então, você falar desse óleo para ele, né? O cara usar, saber que não é uma coisa paliativa, é uma coisa curativa. Cara, você melhora o lar do cara, não só o cara, né? E ainda por cima é natural, né? Vem com a planta, né? Exatamente. Não é um químico ali que foi inventado, né? É um fitoterápico. Essa coisa que você falou é muito legal, porque tem bastante gente, algumas pessoas Perdão que foi mal que bateria aqui. Tem filhos pequenos que estão sofrendo desse déficit de atenção, hiperatividade. Então, esse lance assim, que você falou do glúten, entendeu? Na vida da criança, o excesso de glúten, né? A alimentação. Então, já é um passo, cara, para todos nós que estamos escutando, porque isso é uma coisa preventiva também. Então, vamos alimentar as nossas crianças de uma forma mais natural, né? Com menos glúten. Mais aipim aí, ó, que tá cozinhando e tal, entendeu? Pegar coisas mais naturais. Porque às vezes teu filho tá hiperativo. Olha só, é por isso que eu digo, tu taca ali um sanduíche, taca ali não sei o que, um biscoito, que não sei o que, pra ficar quieto, isso só vai piorar a vida do menino. A gente vê assim, nosso filho tem um problema de pele, a dermatite atópica, né? E a gente vem notando, e a gente vem sofrendo, ele vem sofrendo disso há muitos anos. E aí fica bom, e vai, trata, e faz isso, faz um tratamento assim, assado, e nunca fica bom, a verdade é essa. Nunca fica 100%. E aí a gente começou a prestar muita atenção nisso, na alimentação dele, nas coisas que ele ingere, né? E é incrível, porque, assim, de um dia para o outro ele fica todo empolado. Aí eu falo, cara, o que ele comeu? Aí a gente fica pensando, cara, será que ele comeu alguma coisa que... E com certeza... Tá escutando? Tá ruim? Travou? Travou? Peraí. Travou ou não? Travou. Tá aí, tá escutando? Tá, não, agora melhorou. Ah, beleza. Você acha que essas doenças... Quanto é importante, né, a questão da alimentação, né? Porque isso a gente sofre em casa com isso, né? Com a dermatite atópica. Tem a ver com a ansiedade? Na minha humilde opinião de leiga que sou, eu acho que tem a ver com o sentimento, óbvio, e com a alimentação. Mas ninguém me dá confiança.
Não, porque já fez teste, tem nada a ver, não é alérgico a nada. Eu duvido. Eu tenho certeza que a tem sua alguma opinião. coisa. Problemas de Então, pele. eu tenho pacientes assim. Eu tenho. Tem. Então, qual é a questão da dermatite atópica? Ela é uma condição clínica que a gente tem duas vertentes. A gente sabe que tem alimentos anti-inflamatórios e pró-inflamatórios, né? Uhum. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o hábito, né, de excesso de carboidrato, por exemplo, e também de gorduras ruins, gordura vegetal, esses são do óleo de coco, todo o resto. Tá. Essas pessoas vão ter uma tendência a serem inflamadas. Quando eu digo inflamadas, é que o corpo produz uma substância química inflamatória que são chamadas citocinas. Uhum. Que são, na verdade, né, essa dermatite, são as células produzindo essas citocinas inflamatórias tentando combater o antígeno, né, que, teoricamente, pode ser um glúten. Né? E certamente essas pessoas que têm dermatite atópica têm, né, o leak gut, que é um aumento da permeabilidade intestinal. Imagina que a permeabilidade intestinal é desse tamanho, ou seja, passa micronutriente aqui. Pessoas que têm essa condição faz isso. Então passa coisa tudo. Muito grande, né? Levando até a questões até levando uma condição de doença autoimune. Então, a primeira abordagem, né, que você tem que ter nesse momento é você primeiro aumentar a ingesta de alimentos anti-inflamatórios. Gengibre, cúrcuma, ômega 3, alimentos naturais, né, preparados, né, in natura. E no segundo momento também, cara... Vai desligar o aipim. Tô até com vontade desse aipim. Eu vou mandar um vídeo para vocês daqui a pouco. Tá, por favor. Manda sim, deixa eu ver aqui. Fala. Quando passar o isolamento, a gente convida vocês para comer aipim aqui em casa. Com certeza. Esse, então, veio da fazenda, né? Esse já estava descascado, tá? Eu tô aguando já. Né? E aí, nesse aspecto, né? Tem até uma pessoa falando aqui que a dermatite dela, que ela usou a dieta cetogênica, ficou melhor, Denise Coutinho. Então, foi aquilo que eu falei. Você tirando o excesso de carboidrato, você vai diminuir essa inflamação e, consequentemente, você diminui a agressão à pele. Tá? Agora, nesse âmbito, Silvia, que você falou do aspecto emocional, a ansiedade gera isso por quê? Porque a ansiedade gera pensamentos repetitivos, às vezes negativos, que vai liberar muito cortisol. E o cortisol é um hormônio que nós temos que ele é anti-inflamatório, ele é o nosso hormônio anti-inflamatório. Então, se a pessoa gasta muito ele durante o dia, no momento que você precisa, você não tem uma quantidade adequada. Tanto que, normalmente, as crianças vão procurar o pronto-socorro diante de uma crise de asma, de qualquer dermatite ou rinite, entre 5 e 7 horas da noite, que é o momento que o cortisol está começando a cair. Então, normalmente, as crises se dão no final da tarde. Entende? Então, muitas das vezes, você precisa, né, repor esse hormônio, que ele está em deficiência pela questão da pessoa querer ser muito agitada, ser ansiosa, e também mudar no aspecto nutricional, sem dúvida. Entendeu? Então, essa abordagem ela tem que ser multidisciplinar. Não só na alimentação, como também mudança comportamental. Muito bom. Maravilha. Eu tô perguntando, e a tapioca? A tapioca eu acho que é tranquilo, né? A tapioca é tranquilo. Eu até recentemente, a gente fez a gente faz uns stories, o que a gente faz? A gente compra farinha de linhaça e de chia, pó. Mistura na tapioca. Por quê? Porque você deixa ela menos engordativa, você adiciona fibra. Quando você adiciona fibra ao carboidrato, você lentifica a digestão. Lentificando a digestão, você está aumentando a saciedade. Então, ela se torna melhor. Sem contar os óleos, né, poliinsaturados que essas sementes têm. Então, é muito bom. De repente, fazer essa junção. Fazer um tapioca com essa farinhazinha aí. Te mostrei. Isso aí. Agora, aqui você cozinha muito com óleo de coco. Você tem alguma... Só óleo de coco. Só óleo de coco? Eu já escutei um monte de coisa. Fala aí pra gente, então. Olha só, já escutei que é bom, que não tem nada a ver, satura, é ruim. É bom ou é ruim? Então, vamos lá. Qual é o grande mito? O problema do óleo de coco, que as pessoas acham, é que ele é um óleo saturado. E você aprendeu a tua vida inteira que gordura saturada é ruim. Não é? Só que ele é uma gordura saturada vegetal. Gordura vegetal não vira colesterol no homem. Ele não vai aumentar o colesterol porque é uma gordura vegetal. E ele é um chamado, né, triglicerídeo de cadeia média. O que isso quer dizer? Que ele tem, comparado à glicose, uma molécula, né, de glicose, né,
tem 4 quilocalorias, uma molécula de gordura tem 9. Então, ele é muito mais energético. Então, você pode até utilizar o óleo de coco como pré-treino. Entende? Então, o fato do óleo de coco ser endemoniado por algumas pessoas é por conta dele ser uma gordura saturada, né? Esse que é o grande problema. Mas ele, quando ele entra, você come o óleo de coco, ele não libera insulina. Ele não vai formar colesterol. Muito pelo contrário. Ele vai ajudar o teu organismo como um todo, né? A melhorar, né? Em todo o processo metabólico dele. Né? Mesmo indo pro fogo. Mesmo indo no fogo, porque o grau, para ele saturar, é uma temperatura... Ele já é saturado. Tanto que você pode ver, quando o tempo esfria, ele congela. Isso. Bate 20 graus, ele fica congelado. O óleo normalmente não é assim. Então, ele é muito resistente a altas temperaturas, entendeu? Então, não tem esse problema. Óleo de coco aqui é... Já o azeite já é o contrário, né? O azeite, se você esquentar, ele se transforma numa outra coisa. Entende? Então, o azeite é bom a frio. Mas, que eu digo, mas também a gente pode chegar e colocar, vou fazer um tempero aqui com azeite. Não tem problema, cara. Eu sempre digo o seguinte, a diferença entre o antídoto e o veneno é a dose. A água de mais mata e de menos também. Então, não é você utilizando alguma coisa ruim que vai te fazer mal, vou comer uma pizza. Qual o problema? Exato. Cara, a minha teoria também é essa. Porque as pessoas, elas são radicais. Eu já fui radical no início, quando eu era atleta. Não posso... Cara, e hoje, vou te dizer, eu tenho muito mais qualidade de vida, tomo vinho, como pizza, e é o que você falou, tem que ter uma medida. Se você encher a cara, você vai passar mal. Fato, não tem jeito, né? Eu tenho um pouco de intolerância à caseína. Entendeu? Eu tenho algumas intolerâncias. Mas hoje, se eu como pouco, 2 pedaços de pizza, 3, fico bem. Agora, se eu comer 5, já passo mal. Eu sei aonde eu posso ir, né? E a estética, cara, vem com esse equilíbrio. Porque todo mundo quer ficar bonitinho. Eu falo. Mas se a cabeça estiver ruim, não adianta ir no Dr. Gustavo, meditar com a Silvia, encontrar com a Camila para aprender. Não adianta. Porque nada vai dar certo, porque a mente está te sabotando. Está liberando tudo errado aí, cortisol pra caramba, né? E aí não vai acontecer nada de bom. Então, ansiosos. Olha, eu ri uma vez que eu tenho um curso que é Respiração para Ansiosos. Aí eu fiz um grupo, aí tá lá o curso. Ia começar amanhã, vamos supor. Aí eu tive que rir, cara. Eu dei até print, falei, gente, estamos ansiosos pro curso amanhã. Eu falei, gente, não... Que horas que vai começar o cara? Primeiro exercício. Aguardar o horário. Entendeu? Então já fiquei rindo. Era muito engraçado. Foi muito engraçado. E é bom que como é todo mundo ansioso, então todo mundo se entendia. E eu vou passar a falar disso, do intestino. Entendeu? Dizer para as pessoas, ó, numa boa minha, vai no nutrólogo consciente que vai te, sabe, vai te curar procurando da onde está vindo a sua ansiedade. Cara, já estamos aqui já quase 52 minutos. Vamos, falta só, vai cair a live aí uma hora e tal. Tá. Vamos, perguntas aí, alguém tem alguma pergunta aí pro doutor? Aproveita que é de graça. Que lá no consultório não é não. Alguém tem uma pergunta? Se não tiver, eu falo. Aqui, ó, café piora a ansiedade. Então, o café ele pode piorar a ansiedade, porque o que o café é? O café é um termogênico, ele é um estimulante, ele aumenta alguns neurotransmissores excitatórios, como dopamina. Então, se a pessoa já tem muita dopamina, ela pode ficar um pouco mais ansiosa. Perfeito? Então, é algo que tem que ser bem controlado. E como a única coisa do café é que ele tem um tempo de meia-vida curto. Por isso que as pessoas tomam vários cafezinhos durante o dia, né? Porque dá aquele brilho, dá aquela onda, daqui a pouco passa, aí você toma outro. O problema é adoçar o café com açúcar, né? Porque além do café, né, ter isso que eu falei de ser estimulante, o açúcar também é. O açúcar é neuroexcitatório. Então, ele também vai estimular as crianças que têm déficit de atenção, também que o açúcar estimula muito, e pessoas ansiosas que podem aumentar. Entendeu? Mas o café tem uma série de benefícios, cara. Eu acho que se você medir bem, não tem problema. Tá. Deixa eu ver. Eu parei porque eu ficava acelerada. Entendi. Então já sabe que o café com açúcar aí é... E adoçante? Então, adoçante, então o melhor adoçante que existe é o stevia. Tá?
O stevia é o melhor que tem, ou menos pior. Esse é o que deve, porque tem É o vários melhor, aí. mas é horrível, é ruim. Tudo tem um preço, né? Então, assim, o melhor deles aí seria o stevia, né? Aqui, ó, preciso... estou no consultório, estou com crise de ansiedade. Tá. Tranquilo. Queria saber sobre o jejum e autofagia celular. Então, o jejum intermitente, né? No caso aqui que a pessoa perguntou, o jejum, quando você está em jejum, é como se você desse um descanso. Imagina uma estrada na quarentena, ela está vazia. É exatamente como, né, o seu intestino fica, como o teu organismo fica sem ninguém circulando. E as pessoas circulando na estrada são os alimentos. Então, quando você passa um tempo sem se alimentar em jejum, é como se o seu organismo se reorganizasse. Ele causasse apoptose celular. A apoptose é o quê? É uma morte celular programada de uma célula velha que já não está com uma função adequada. E daí é que vem a limpeza celular, evitando o câncer. Daí a relação boa do jejum, por exemplo, com o câncer, diabetes e outras doenças crônicas, entendeu? É bom, né? Dá uma... Aí, essa live aqui valeu muito, hein? Com certeza. Pô, tá valendo, né? Aqui, ó. Muito. A Tania dizendo que colocava canela no café. Ótimo. A canela ajuda na questão da metabolização do açúcar também. Ó, não tenho enjoo na crise, não aguento nem o cheiro de café, que eu acho que a Nanda falou. Eu acho que é eu não sei se ela falou em relação ao enjoo, ao café. Foi o café. Deixa eu ver. É aquela questão, cara. Eu acho que o enjoo, né, ele vem de uma história pregressa, né? A Camila, por exemplo, se você botar um abacaxi aqui, ela vomita. Sério? Ela tem um trauma com abacaxi que ela foi obrigada. Entendeu? E aqui no caso, a Tânia perguntando do açúcar mascavo. Açúcar mascavo é bom, mas grande parte dele está com fungo. O açúcar mascavo é raro você não encontrar um açúcar mascavo porque ele é umedecido. Então, muitos deles têm fungo. Então, tem que estar atenta para isso, Taninha. Aumento do ácido no estômago seria por isso? Pode ser do café. O enjoo, né? Você pode ser, porque quando você olha, né, uma substância que não te agrada, normalmente você cria aquele ergue, né? Você cria secreção. Então, isso pode gerar acidez e dor estomacal. Então, é muito... não tem como ser pontual nisso. Eu acho... Quanto tempo? Falta quanto tempo aí, Marcelo? 4 minutos. Tá, eu vou aproveitar aqui, então, para fazer um convite a vocês, tá? Claro. A gente tem um projeto que se chama Plano em Casal. E que ele é muito interessante porque os dois buscam juntos melhorar a qualidade de vida, né, a qualidade de alimentação, isso tudo mexe também aí com a harmonia da casa, né? Os filhos começam a olhar também de uma forma diferente para os alimentos. Então, se vocês quiserem, claro, tá? A gente quer convidar vocês aí para uma consulta online com o Gustavo. Com certeza. Que isso! E vocês nem se falam, né? Vocês já estão convidados aí. A gente tem esse programa aí, o Levanta e Vem, que são atividades físicas misturando com yoga. E para o pessoal também seguir a página, fala aí, da Nutro Health, né? Que vocês têm. E são duas, e tem só a sua, do Dr. Gustavo também. Isso, e a Nutro Health também a gente tem um canal no YouTube, né? Que é Nutro Health, Saúde, Emagrecimento e Performance. Tem outras páginas lá, mas é essa que a gente está utilizando hoje. Então, sigam lá, porque se a live foi boa, tu imagina no YouTube. Então, se eu fosse você, vamos nos inscrever, porque isso é muito importante, é o que ele falou. Não é somente lá fazer uma consulta, é criar a consciência na consulta de várias coisas. Uma filosofia, né? Filosofia. Exatamente, né? Holístico, né? Agradeço todos os seus paradigmas, vamos dizer assim. Sim. Nutro Health de saúde. Nutrohealth.com.br. Lá tem acesso a todas as informações da clínica, currículo, tudo. Tá bom. Pô, agradeço muito a vocês, Camila, Gustavo. Já te convido há anos aqui para você vir aqui em casa, né? Fazer a meditação. Agora ela tá ouvindo, ó. Meditações e tal, mas... Você tem 1 minuto e 15 segundos para agradecer a ele. Muito obrigado, agradeço muito, cara. Sério? Foi muito bom rever. Assim, eu sou teu fã desde... Já virei fã também agora de vocês. Assim, te sigo aí direto aí nas tuas receitas, super legal, muito bom. Segue ele lá.
E é isso, cara. Obrigadão mesmo. Valeu. Obrigado a vocês, cara. Pela disponibilidade. Camila, valeu. Cara, a gente tem que agradecer a vocês aí por aceitar, por estar dividindo aqui a tela com vocês. Valeu? Parabéns por esse trabalho que vocês estão fazendo. Vamos marcar outras aí, tá? Vamos alimentar esse encontro aqui. Vamos, que não foi à toa, não. isso aí. Muito bom. Namastê, amigo. Namastê, hein? Obrigada, tá? Beijo, gente. Tchau, gente. Beijo na família, tá? Beijo lá no irmão, na irmã, Valeu. todo mundo. Um abraço. Um beijo. Beijão. Tchau, tchau. Beijão. Obrigada. Peraí. Vamos fazer um print. Um print, né? Ah, é. Vamos. Então, Peraí, vai. Vai, amor. Foi. Print. Aê! Oi. Valeu. Valeu. Obrigadão.